Na Multimarcas Consórcios, uma das melhores administradoras do Brasil, você adquire seu imóvel, carro, moto, caminhão, máquinas e equipamentos agrícolas, créditos para cirurgias estéticas, viagens e festas em geral, taxas competitivas, sem juros compensatórios, representações em todo o país. Multimarcas Consórcios, o seu consórcio multibrasileiro. Matriz no centro de Belo Horizonte, Avenida Amazonas, 126, PABX 31 3036 1666. De volta com o nosso Horizonte Esporte e convidando você a participar conosco. Faça o programa, participe, faça você o programa conosco. Ligue para o 99642-8473, mande para cá a sua mensagem, dê a sua opinião, fique à vontade para falar de Atlético, Cruzeiro, América. Né? Eu vou aproveitar, viu, moçada? Vou aproveitar para mandar um abraço para o Mauro. Eu fiquei conhecendo o Mauro lá no bairro Santa Terezinha, junto com o Fernando lá, cabeleireiro. Forte abraço para vocês. O Mauro é nosso telespectador, é atleticano. Então, Mauro, vamos aqui falar sobre Atlético, sobre o Atlético, que busca sua segunda vitória, a primeira fora de casa, enfrentando o Vasco, lá no Rio de Janeiro, em São Januário. Nós temos, Alexandre, já condições de mostrar a escalação do Atlético? Vamos colocar na tela, por favor. Olha aí, vamos conferir o Atlético também com mudanças. Essa escalação ainda não é oficial, ainda não foi confirmada pelo vestiário do Atlético, mas é quase que oficial, vamos dizer assim, né? Então, o Atlético com o Vitor, o Guga, aí é o retorno de Hever e Igor Rabelo e o Fábio Santos. O Zé Elias joga no lugar do Adilson, que está contundido, junto com Elias e Luan, e fechando aí o meio campo, provavelmente o Xará. E mais na frente, o Giovani e o Ricardo Oliveira. Então, é o que o Atlético propõe aí para esse jogo. O que vocês estão imaginando que o Atlético vai enfrentar lá, Elton? Lá em São Januário? Porque o Vasco também vem com uma situação aí bem pressionada, né? Pois é um jogo assim de desesperados, né? Tem 17 anos que o Galo não vence lá em São Januário. Atlético e Vasco sempre são jogos complicadíssimos. É clássico, apesar da situação do Vasco da Gama não ser das melhores, a do Atlético também não é. Então vai ser um jogo onde o Atlético precisa da vitória, já venceu a primeira em casa, né, na estreia do Campeonato Brasileiro. O Vasco, pelo contrário, foi derrotado pelo Atlético Paranaense e vai jogar em seus domínios. Precisa da vitória. O elenco está pressionado, tem alguns desfalques, inclusive o Danilo Barcelos, que é lateral, né, está emprestado pelo Atlético ao Vasco, também não joga. Então a situação lá hoje vai ser aquela famosa briga de foice no escuro. O Zé Wellison não joga. Aliás, o Zé Wellison joga porque o Elias não joga. Aí eu fico naquela dúvida. Será que seria melhor a vinda do Zé Wellison? Porque também esse ano tá legal, não. Eu acho que é meio 6 por meia dúzia ali, porque talvez o Zé Wellison... Talvez não, o Zé Wellison tem uma dinâmica diferente de jogo, ele é um jogador que corre mais, que pega mais, mas tecnicamente aí ele fica distante, a dever, né? Distante com relação a Adilson, que já não é um jogador de... Não é uma sumidade, né? E lá no Vasco, o Vasco não vai ter ainda o Fernando Miguel Leandro Castan, que foi formado aqui no Atlético, né? Aí na década de 2000, me parece, que ele saiu por aqui. Né? E, além dele, o velocista Rossi também desfalca a equipe que está em transição. Parrela, o que você prevê aí desse jogo? É um jogo que o Atlético precisa de mostrar força também, né? O Atlético, com esse trabalho agora do Rodrigo Santana, é um time que dificilmente consegue propor o jogo, mas pega um time também inferior, igual o Cruzeiro. Então, acho que mesmo jogando fora de casa, com um time que está junto há mais tempo, né? Um projeto mais sólido do que o time do Vasco, que joga sem muitos seus titulares, com um treinador interino que não sabe se fica, com aquela coisa de salário atrasado, que não sabe se vai pagar, se fica. Eu acho que o Atlético tem condição de ganhar no São Januário, por mais difícil que isso pareça ser. O treinador do Vasco, no momento, é o Marquinhos Valadares, mineiro, conhecido da gente aqui. Né? É um jovem treinador, né, e que está buscando seu espaço. Mas pegou uma barca furada, né, Vanderlei?
Assim como o Rodrigo Santana também está enfrentando uma onça aqui. Na expectativa, para mim, o Atlético está melhor. O Atlético vem com o que tem de melhor em casa. Quer dizer, volta os seus 2 atletas da zaga e sai o Adilson, o Zé Welles consegue compor mais ou menos, mas em termos de equipe, a equipe do Atlético está melhor do que a do Vasco. Apesar do Vasco... provavelmente o Valdívia também foi contratado pelo Vasco e tem um jogador que era do Bangu, que foi realmente um jogador que é novato também, vai ser. Mas o Vasco está desesperado, né? O Vasco está desesperado por dinheiro, está desesperado por equipe, vendeu o 3º jogo, se não me engano, ele vai jogar lá em Manaus de novo, contra o Grêmio, contra o Corinthians, não sei. Ele vai jogar lá em... Hein? Acho que é contra o Corinthians. Corinthians, lá em Manaus. É um time complicado. O Atlético tem a obrigação de ganhar, tem que ganhar esse jogo. Quem é perigoso no Vasco é o Max Lopes, na verdade, né? Um homem perigoso dentro da área. Bom jogador. Até porque a zaga do Atlético não inspira confiança de ninguém. É lenta, né? Agora, uma coisa que... O único jogo do Vasco que eu observei esse ano mesmo e que me deixou assim, um pouco com o pé atrás foi aquele jogo. Santos e Vasco da Gama pela Copa do Brasil. Ali o Vasco até conseguiu mostrar um certo futebol. Não que dê para amedrontar, pelo contrário. Mas se eles resolverem jogar daquela forma hoje, podem oferecer uma resistência ao Atlético que o Atlético talvez não resista. Que o Atlético também é muito irregular. E ali também, contra o Santos, eu acho também que é mais um pouco de saber jogar contra a proposta do time do Santos, né, do Sampaoli, que são sempre zagueiros tentando sair jogando curto. E aí tem o Aguilar, que se precisar ali também, precisar dar um chutão, é mais ou menos o que ele precisa fazer sempre, quase não faz. Volta com o goleiro, também teve gol com o Everson saindo errado. Eu acho que é um pouco disso. Então, se o Atlético souber se fechar um pouco mais para explorar esse time do Vasco, acho que consegue ganhar lá. E a principal arma que é o Pikachu, né? Com as bolas paradas, que é o terror do Atlético. E o Pikachu é muito bom nisso. Olha, tem torcedor atleticano, né? Que também, assim como vocês estão dizendo aqui, confia no Atlético. Vamos ouvir. Aqui é o Naldo, de Contagem. O placar de hoje, Atlético 1, Vasco 0. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite, obrigado nós aqui, né, pela sua participação, Naldo. E aproveito para mandar um grande abraço, né, em nome da equipe aqui, a galera de Contagem. A nossa audiência é bacana e a participação de vocês também é impressionante. Parrela, você está vindo pela primeira vez, mas o pessoal de Contagem marca presença diária aqui conosco, né? Então ele está confiante, mas ele é apertado, 1-0. 1-0 é um jogo difícil, né? Mas acredito que eu sou aquele que eu penso positivo. Acredito muito que o Atlético vai lá e vai buscar esse jogo. O Atlético precisa de uma sequência de bons resultados, né? Agora, uma situação, gente, que me chama muita atenção, e até nós vamos também falar sobre isso na situação do América, né? É que já começam... né, os clubes já começam a repetir o antigo modelo, né? Até não direi mais o antigo, né? Porque é o modelo ainda que está aí no país, né? De demitir treinador, né? Pelo insucesso da sua administração, de transferir para o treinador, né? Nós estamos vendo a situação do Atlético, tá? Está se arrastando, o Atlético não buscou treinador, fala-se, né, em 3, 4 nomes, mas está levando, né? Então, estreou com vitória, hoje vence lá no Rio, tá? Aí, não, tá dando resultado, deixa, daqui a pouco tropeça, porque a gente sabe que o Campeonato Brasileiro é pesado, não é brincadeira, né? E vai oscilar, tá certo? Com esse grupo que tá aí, vai oscilar. Aí vai mandar o treinador embora, mandar embora não, porque ele é funcionário do clube, né? Vai tirá-lo do cargo, aí vai trazer um outro treinador com os reforços, né? Então, assim, o cara que está aí tem que trabalhar com o que tem, né? E o que tem não é bom, né? Não é, ou diria, não é satisfatório, né? E, de repente, o cara vai embora, vem o outro... E pede reforço. É impressionante, né? Aquele ditado de que o santo de casa não faz milagre, não é aplicado nos clubes, porque não tem como fazer milagre mesmo com os jogadores que tem, né? O grupo é muito restrito e eu acho até uma injustiça com o treinador da casa
né, ter que fazer, tirar leite de pedra e depois vir outro treinador e ter em mãos alguns reforços interessantes. Nós vamos falar um pouquinho a respeito do América depois, mas isso realmente acontece no Atlético. Só que o Atlético não pode demorar para resolver esse problema também, não. Porque vai chegar lá no meio do campeonato, né, lá pela 11ª, 12ª, 13ª rodada, aí começa aquele desespero. Vai trazer jogador muito caro, isso se conseguir algum jogador, ou o treinador já vai começar, o segundo treinador também vai começar a balançar também, e fica aquela bagunça. A gestão já tem que começar com planejamento antes do campeonato começar. O Atlético não, está querendo trocar o pneu com o carro andando. Aí não tem jeito. E olha que essas Sem step, né? Sem step. E olha que essas duas rodadas, ou melhor, essa rodada e meia, né, que nós estamos na metade da segunda rodada, ela já mostra uma tendência. Nós vimos Grêmio e Santos numa intensidade extraordinária. Flamengo. Hoje, Flamengo e Inter. Né? Então, gente, olha, para mim é impossível pensar, pelo menos eu vejo assim, o Atlético com esse grupo jogando a intensidade dessas 4 equipes. Então, deveria ser. Então, pelo menos teoricamente, nós podemos imaginar aí, nas melhores das hipóteses, o Atlético brigando por uma 5ª ou 6ª vaga. Você tem 4 ali que já mostraram que vão brigar lá em cima. E a parte importante também do planejamento é saber o teto, né? Saber até onde seu time pode chegar. Então, com esse grupo que o Atlético montou, fica atrás de Cruzeiro, fica atrás de Grêmio, fica atrás de Palmeiras, fica atrás de Flamengo. Santos. Mas aí já são times que conseguem brigar de igual para igual. Se tiver ali um planejamento fechado, se tiver uma coisa coesa para fazer. Mas essa, Leonardo, é a minha grande dúvida. Exato. Né? Aí pode acontecer o que aconteceu ano passado, que aí fica o Thiago Largue, que chega, monta um time, e aí conseguiu chegar a ser líder do Campeonato Brasileiro. Aí tem a parada, desmonta o time inteiro, ele perde todos os jogadores, não tem reposição, e aí joga mal 2, 3, 4 vezes, e aí cai. O Thiago Largue deixou o time em sexto, o Levi veio, deixou o time em sexto do mesmo jeito. Acaba que é um planejamento que troca 6 por meia dúzia. Nós tivemos aqui ontem a participação muito especial, né, do Fabiano Caseca, que é conselheiro do Atlético, foi presidente do Conselho Fiscal, foi candidato à presidência do Atlético, derrotado da última eleição. E ele é um empresário, um desportista, homem de mídia, né? E ele, com muita propriedade, comentou essa situação de planejamento, ou a falta do planejamento para uma temporada no Atlético. O Atlético endividado, com mais de 600 milhões aí de dívida, e jogando dinheiro pela janela. Por quê? Ele próprio, né, o Fabiano, usando a sua empresa, a Multimarcas, ofereceu ao Atlético um contrato das mesmas condições que fez com o Flamengo, fez com o Cruzeiro, né? E o Atlético simplesmente abriu mão desse valor. E está necessitado de reforçar a sua equipe. Será que o Atlético vai ter condições de trazer jogador no nível que ele precisa, gente? Na atualidade, com certeza não. Vamos relembrar aqui. Eu me lembro, inclusive, do próprio Casecas falando o seguinte, de dar um apoio para o Atlético na contratação do Diego Tardelli. Sim, ele repetiu isso aqui ontem. Que é um jogador de nível. Reafirmou isso ontem. Né? Que é um jogador de nível. Mas espera aí, o Atlético precisa de jogadores de nível. O Tardelli, então, não tem nível para jogar no Atlético, não? Qual é o nível que o Atlético está pensando? É o Messi, é o Cristiano Ronaldo? Eu acho que para o nível do Atlético, o Tardelli seria excelente. É um jogador que a torcida gosta, é um jogador que o Atlético precisava, mas, no entanto, não trouxe. E até agora não se deu um jogador para substituir esse nome aí que era desejado por todos do Atlético, por todos todos os torcedores atleticanos. Olha, e como não tem planejamento, vai só fragando. Fica difícil. Olha, a moda agora é perfil, né? Porque não tem o nosso perfil, né? Porque não está no perfil da equipe, o treinador não tem o nosso perfil. Mas nós vamos falar daqui a pouco, vamos voltar a esse assunto, Vanderlei. Nós vamos fazer uma paradinha, rápido, até para dar tempo do nosso telespectador mandar mensagem para cá, pelo 996428473. Já voltamos, é rapidão, né? E daqui a pouquinho nós vamos falar como está lá no Mineirão. É rápido.